Só, há uma série de teorias aí, a gente até já tratou disso aqui, às vezes até em tom bem humorado. O que junta, na verdade, Donald Trump e Vladimir Putin? Agora, do ponto de vista dos fatos, há algo que é um denominador comum. Ambos estão querendo um pedaço do país de outros. Trump está querendo a Groenlândia ela é independente dos Estados Unidos, mas ele quer. E a Ucrânia também, que segundo Putin é até pior, nem deveria existir como país, e ele quer um pedaço dela. Veja na reportagem de Mariana Giangiacomo. Vladimir Putin afirmou que a Ucrânia deveria ser colocada sob uma espécie de administração temporária neutra para que o país tenha novas eleições e assine acordos de paz. O líder russo sugeriu que o hipotético novo governo poderia acontecer com o apoio da ONU e dos países europeus. A fala ecoou o discurso de Putin de que não é possível negociar com Kiev sob o governo de Zelensky, já que o presidente ucraniano continuou no poder após o fim de seu mandato. As eleições no país foram canceladas por causa da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a chamar Zelensky de ditador pelo mesmo motivo. Depois, voltou atrás e disse não se lembrar de ter feito o comentário. Trump quer que Zelensky aceite o acordo para a exploração de riquezas minerais no solo da Ucrânia como forma de compensar o dinheiro americano enviado ao país durante a guerra. Nesta sexta-feira, Zelensky disse que o rascunho do plano ainda precisa ser avaliado pelo governo antes de responder à proposta. Zelensky também impôs condições, dizendo que não aceitará acordos que coloquem em risco a integração ucraniana com a União Europeia. A mediação de Washington na guerra entre Rússia e Ucrânia acontece ao mesmo tempo em que Trump alimenta suas ambições expansionistas. Nesta sexta-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi à Groenlândia, território que está na mira de Trump, mesmo sob protestos de autoridades locais. Vance terminou a viagem, que incluiu a visita a uma base militar americana, afirmando que os Estados Unidos não têm opção a não ser tomar uma posição significativa na Groenlândia para a segurança do território. Ele acusou a Dinamarca de não fazer o suficiente para deixar a região segura. And because we think the people of Greenland are rational and good, we think we're going to be able to cut a deal, Donald Trump style, to ensure the security of this territory, but also the United States of America. O novo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, descreveu a visita de Vance como uma falta de respeito e fez um apelo por união frente às pressões externas. Sandro, o Putin está bem mais próximo do que até aqui pareceu não, ele declarou o objetivo dele, tornar a Ucrânia impossível como um país viável e pegar o pedaço, ou abocanhar o pedaço maior que ele puder de lá, ele está mais próximo disso. O Trump está se aproximando de pegar um pedaço da Dinamarca, a Groenlândia? Bom, William, é o que está aparecendo. A gente está vendo aí isso. Naturalmente que o Putin aproveitou isso claramente, fez uma declaração hoje mais cedo no Fórum Ártico Russo, que foi em Murmansk, dizendo que as reivindicações americanas da Groenlândia são históricas e que devem ser respeitadas. Então, há uma racionalidade nisso de aproveitar esse trem que está passando oferecido pela Casa Branca para justificar as suas próprias ambições. Então, é interessante ver como a Groenlândia mexe com a administração Trump, especialmente com o próprio Trump. Mandou o filho, né, mandou agora o vice-presidente, e não será surpreendente se a gente vê antes do final desse semestre uma tentativa de visita dele próprio ao território ali, não só nessa base que o J.D. Vance visitou, que é uma base da Força Espacial dos Estados Unidos, a base de Pittsfield, mas também uma maior pressão em cima da Dinamarca nesse sentido. As declarações vêm aumentando nesse sentido. Então, sim, a gente está vendo uma pressão americana muito forte. Existem diversos componentes aí, componentes que podem ser evocados de segurança, mas herança da Guerra Fria, mas componentes essencialmente econômicos, terras raras, exploração de petróleo, gás e da rota norte de navegação traria muitas divisas ali aos Estados Unidos se eles realmente conseguirem o controle da Groenlândia. O Putin é esperto nesse sentido e acho que ele, na comparação com o Trump, evidentemente, estamos falando em termos relativos, o Putin tem uma boa ideia do que é a história das relações internacionais. O Trump nos deixa sempre
convencidos que ele não tem a menor ideia do que seja relações internacionais. Entre outras coisas. Bom, estou falando dessas. Agora, nesse caso específico, se o princípio ao qual Putin está fazendo uma alusão, mais que uma alusão, está se referindo a ele, olha, eles têm reivindicações históricas na Groenlândia, como eu, Putin, tenho reivindicações históricas na Ucrânia. Ué, então qual o problema com a Venezuela e a Guiana? A Venezuela tem reivindicações históricas com a Guiana, então vai lá e pega. William, além desse aspecto, né, acho que um dos principais objetivos do Putin é fraturar a OTAN, né? A Dinamarca é membro da OTAN, assim como os Estados Unidos. A presença militar americana, com essa base espacial e a base aérea, foram no início dos anos 50, no contexto da OTAN. Tanto que não tem, diferentemente de outras bases aéreas em territórios de outros países, essa não tem prazo, porque é parte do arcabouço da OTAN, assim como a presença dos Estados Unidos na Alemanha, embora essa venha diretamente dali da Segunda Guerra Mundial, mas o contexto jurídico, militar e geopolítico é esse, né? Então, assim, o Putin não está acreditando na sorte que ele tem, né? Primeiro com esse absurdo amadorismo em relação a usar aquele plataforma do Signal para compartilhar informações de ataques, né, e tal, que a Rússia poderia ter compartilhado com o Irã, que por sua vez, né, patrocina os Houthis. E vamos lembrar também que a China também tem essas reivindicações de anexação de território, né, de Taiwan, de projeção sobre o Japão e o Vietnã, onde o presidente Lula esteve nos últimos dias. Aliás, bastante pedagógico para o presidente Lula ver como o grande irmão dele, grande aliado Xi Jinping, atua na Ásia-Pacífico. Então, é uma normalização do imperialismo. E, aliás, William e Sandro, há quantos anos vocês não viam uma faixa escrita Yankees Go Home? Isso é coisa dos anos 60, 70, né, da Guerra do Vietnã, das intervenções na América Latina. Pois é, o J.D. Vance foi recebido com essa faixa, Yankees Go Home, e as autoridades locais recusaram a oferta de se reunir com o vice-presidente dos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto uma situação como essa. A perda de prestígio dos Estados Unidos é brutal. Sandro, se a gente considera esse ponto que o Lorival está levantando, queria passar a sua apreciação agora. Qual é o grau de consistência, se a gente ainda pode falar de consistência, quando a gente se refere à OTAN? William, eu acho que Trump está tentando modificar a OTAN. Eu já usei essa expressão aqui em um outro momento, e eu acho realmente que ele está tentando disciplinar a OTAN no sentido de que ela seja muito mais uma aliança que siga o desejo e o interesse americano. E, obviamente, esse tipo de comportamento vai causar uma enorme tensão com os aliados europeus, principalmente, e isso vai causar uma série de tensões que podem ser muito bem exploradas pelos russos, não somente pelo Vladimir Putin, mas pelos russos. A gente tem uma série de pensadores russos contemporâneos que diz isso claramente: quebrar o poderio da Aliança Atlântica, quebrar a Aliança Atlântica, se possível. Então, o que a gente está vendo aqui um pouco na falta de uma melhor expressão, é um estranho balé que a Rússia tem colocado os Estados Unidos para dançarem nesse sentido da geopolítica global, no qual ela consegue concessões sem oferecer uma real concessão aos Estados Unidos, oferecendo ali o que parece ser um grande sonho desse grupo que está no poder junto com o Trump, que é a divisão do mundo em áreas de influência. Então, o que está aparecendo é nesse sentido isso. E se a racionalidade de uma área de influência para o hemisfério ocidental, para os Estados Unidos, ajudar, no caso russo, na Ucrânia, eles não veem o menor problema nisso. É o que nos parece aqui e tem sido muito claro nesse sentido e nesses movimentos que a gente está observando. Por último, Lorival, e desculpa que eu seja mais uma vez descortês por causa da brevidade do tempo, o que você e o Sandro acabaram de dizer, vocês desmentem a teoria da engenharia reversa de Nixon.
que era separar a União Soviética da China. No caso, o que alguns aventaram ser uma ideia estratégica do Trump de separar Putin e Xi Jinping. Eu discordo veementemente, sempre discordei desde o início desse processo, não é disso que se trata. O Trump, ele tem uma afinidade muito grande com o Xi Jinping e o Elon Musk também. O Elon Musk depende da China para os negócios dele cada vez mais, porque ele está com muita dificuldade de vender os carros dele na Europa. Então, essa divisão é essa mesma. O Trump se sente muito confortável com a ideia de dividir o mundo dessa forma, com esses interlocutores que ele se sente honrado de estar na mesma altura deles. E essa divisão do mundo em áreas de influência é voltar para o século XIX. E foi isso que levou à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais. Foi por isso que a ONU foi criada, a OTAN foi criada, para evitar voltar a esse estágio para o qual o Trump está nos lançando de volta.